Você que pode, abra a Bíblia, seu smartphone, o aplicativo da Bíblia, aí no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu. Orou assim: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Cumpriste a tua palavra a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se não somente os seus descendentes tiverem o cuidado de andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos o templo que eu construí. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele marca um tempo muito significativo na história de Israel. A inauguração do templo ao Senhor. Quando nós pegamos o livro de 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ver o rei Salomão primeiro falando ao povo. E agora eu narrei um pouquinho da sua oração. Uma oração de gratidão, uma oração de reconhecimento, porque ele entendia que aquele templo estar pronto era fruto das mãos de Deus. O templo de Salomão em Jerusalém não foi algo que foi sonhado por ele. Quando nós pegamos o livro de 2 Samuel, no seu capítulo 7, nós vamos ver o rei Davi dentro do seu palácio, olhando tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo que o Senhor tinha entregue a ele, e depois se deparando com a tenda que representava a habitação de Deus e se questionando: eu habito em um lindo palácio, mas Deus, ele habita numa tenda. Naquele momento, o rei Davi então resolve construir um lugar para Deus. Afinal, Deus morava em um tabernáculo. No Antigo Testamento, o tabernáculo era a casa do nosso Deus. Quando nós pegamos lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, aquele texto que nós lemos, nós vamos perceber que o próprio Deus dá algumas direções a Moisés para que um lugar seja construído onde aquele lugar represente a presença de Deus no meio do povo. Por quê? Porque esse povo era um povo nascido escravo. Esse povo era um povo que se relacionava com uma promessa que foi feita aos seus pais. Era um povo que não conhecia Deus. Era um povo que todos os dias no Egito tinha que lidar com ídolos pagãos. Tinha que adorar Faraó. E esse povo, de repente, eles recebem a oportunidade de agora estarem livres. Eles viram a forma poderosa que Deus tirou eles do Egito. Todos nós conhecemos as 10 pragas. Naquele momento, eles conheceram o poder de Deus. Só que uma coisa é nós conhecermos o poder de Deus. Uma coisa é nós sabermos aquilo que Ele pode fazer. E, irmãos, Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Só que nós podemos cometer o erro de nos relacionar com aquilo que Deus pode fazer, de conhecermos o seu poder, mas não conhecermos quem é Deus. E Êxodo capítulo 19, depois de 3 meses já no deserto, Deus resolve se revelar para o povo. Ele chama então Moisés e diz: olha, esse povo já conhece o meu poder.
Eles viram a forma que eu arranquei eles e os pus em cima das minhas asas e os trouxe até aqui, no pé do Monte Sinai. Agora eu quero me revelar para o povo. Eu não quero mais que esse povo se relacione comigo a partir de promessa que eu fiz aos seus pais. Eu quero que eles entendam que eu desejo ser o Deus deles. Então faz o seguinte, Moisés. Fala para o povo se santificar. Fala para o povo se guardar, se purificar. Não terem relações, não tocarem nada impuro. Que eles se santifiquem durante 3 dias. Porque no terceiro dia eu vou me revelar para eles. Irmãos, quando Moisés fala isso para os anciões, quando os anciões passam isso para o povo fica vislumbrado. Nós queremos ter essa revelação de quem é Deus. Nós queremos viver essa presença. E o povo se purifica, o povo se santifica. Chega no 3º dia. Êxodo 19 vai mostrar que uma grande nuvem densa tomou conta daquele lugar. Trovões, raios, colunas de fogo, o monte estremecia. Quando o povo se depara com aquela realidade e vê a glória de Deus se manifestando, o povo começa a ficar com medo. Deus, sabendo que nós não tínhamos condições de entrar em sua presença, o que ele faz? Ele coloca alguns limites e ele diz para Moisés, olha, não deixe que ninguém passe desse limite. Até aqui vocês podem vir, a partir daqui não venham. Porque qualquer homem, qualquer animal que passar os limites, ele será morto na hora. E assim é feito. Moisés, então, reúne toda a congregação. Em Hebreus, vai dizer que o próprio Moisés teve medo, porque todo lugar tremia. Deus, então, revela algumas leis, só que o povo começa a temer. O povo, então, resolve pedir para que Deus não fale com eles. E o povo diz, olha, fala você, Moisés, em nosso lugar. Vai lá você e fala com ele. E você traga aquilo que ele quer para nós. O povo teve medo dessa relação. O povo teve medo de estar frente a frente com Deus. E agora a relação do povo com Deus passava por um homem, Moisés. E Moisés sobe e as leis são descritas. E agora não existe nenhum sinal terreno que tipifique a presença desse Deus. Todos os outros países, todos os outros povos, as outras tribos tinham um Deus que tipificava, um semideus, um pseudo-deus, uma imagem que tipificava o Deus deles. E Israel não tinha nada que pudesse olhar para saber que estava olhando para Deus. Era sempre uma relação a partir de um homem. Então Deus resolve fazer com que Moisés construa um tabernáculo. Um lugar que represente a sua habitação. E todas as vezes que o homem olhasse para o tabernáculo, saberia que Deus está no meio do povo. O tabernáculo era basicamente uma barraca, construída com algumas tendas. Do lado de fora tinha um pátio ou átrio. E quando na entrada do portão principal tinha um local que era o local de sacrifício. Mais à frente uma bacia de bronze. E quando entrava nessa tenda, que era feita com várias cortinas, do lado esquerdo tinha o candelabro, do lado direito tinha o propiciatório e nos fundos tinha o Santíssimo Lugar. E era uma tenda móvel. Ali dentro ficava a arca. Todas as vezes que o povo se movia, eles desmontavam e caminhavam. Eles andavam e montavam novamente essa tenda. E ali adoravam, ali sacrificavam, ali se relacionavam com esse Deus. Então, Davi, olhando para esse lugar, resolve fazer um palácio. Só que nós sabemos a história. Ele chama Natã. E o profeta fala para Davi, faz segundo aquilo que está no seu coração. Natã não consultou Deus. Diante da relação de Davi com Deus, Natã autoriza que ele construa. Mas o próprio Deus diz a Natã,
Davi não deve construir, porque a mão dele está suja de sangue. Então, o próprio Deus diz, olha, eu estou satisfeito com o desejo do coração de Davi. Por isso, será um herdeiro. Aquele que estiver no trono após ele, vai construir o templo para a minha morada. E é interessante porque Deus revela que o templo vai ser construído. E, irmãos, quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, alguém pode impedir ele de fazer? Claro que não. Deus, ele cria meios, Deus, ele cria os recursos, ele faz segundo aquilo que ele quer, da forma que ele quiser. Só que Davi, ao saber que não seria ele que construiria, ele toma uma atitude. Ele pega uma parte do seu tesouro particular. Ele pega uma parte do tesouro do palácio. E ele levanta chefes. Ele levanta do meio do povo uma oferta voluntária, para que, quando o templo fosse construído, Salomão usasse esse material. Olha que coisa interessante. Davi queria fazer parte daquilo que Deus ia fazer através da vida do filho dele. Esse é o reino de Deus. Hoje nós estamos aqui usufruindo de algumas coisas que não foram nós que construímos. Se a gente perceber esse prédio, esse lugar, algumas pessoas que vieram antes de nós que investiram, algumas pessoas que vieram antes de nós que abençoaram, e nós chegamos aqui, e o grande desafio nosso é agora fazer também um caminho para que as futuras gerações sejam beneficiadas com aquilo que Deus tem nos revelado. É criar esse lugar. E, irmãos, eu não estou falando de um lugar físico. Eu estou falando de um lugar espiritual. Para que os nossos filhos possam transicionar naquilo que Deus nos revelou. A nossa grande missão de vida não é conquistar. A grande missão de vida que nós temos é revelar esse Jesus para outra geração. É conseguir revelar esse Jesus para os nossos filhos. É fazer com que os nossos filhos, nossos netos, se apaixonem por esse Jesus que nós vivemos. Porque nós nos preocupamos com tantas coisas, nós nos apegamos a tantas conquistas, e aquilo que é mais importante, aquilo que tem o maior valor, muitas vezes nós não transmitimos para as futuras gerações, que é esse Jesus Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Transmitir, participar do que Deus vai fazer também na vida dos nossos filhos. Quando nós pegamos o livro de Juízes e lemos, a gente percebe que existe um ciclo no povo de Israel que era terrível. Onde vinha uma geração, aquela geração conhecia o Senhor, participava dos seus grandes feitos, eram abençoados, mas logo vinha uma geração que não conhecia Deus e não conhecia os seus feitos. Olha que interessante. Uma geração que se relaciona com Deus, que é abençoada por quem Ele é. Só que essa geração não consegue passar adiante a quem Deus é. E por isso, os filhos e os netos se perdem. Se nós sairmos daqui entendendo a responsabilidade que nós temos em transmitir essa verdade para os nossos, a gente começa a viver uma vida muito mais intencional em Deus, buscando satisfazer os desejos do seu coração, entendendo que quando nós buscamos esse lugar, onde o seu reino e a sua justiça se manifestam, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A grande questão é que muitas vezes nós queremos correr atrás de coisas que Deus quer nos dar. Você já parou para pensar sobre isso? Que muitas vezes você vive loucamente buscando coisas que Deus quer te entregar? O salmista vai dizer que as bênçãos nos seguirão. Mas pastor, então eu vou esperar de braços cruzados? Não é sobre isso. É entender que nós podemos ter todo o esforço do mundo. Nós podemos correr atrás com toda a nossa força. Mas se isso não tiver liberado nos céus para nós, dificilmente nós vamos alcançar. E se alcançarmos,
possivelmente nós não vamos conseguir desfrutar, ou isso não vai causar o efeito que nós imaginávamos na nossa vida. Deus deseja te entregar algumas coisas, mas para isso, você precisa confiar nele. Você precisa se relacionar com ele. Você precisa, de todas as formas, acreditar que o que você tem de mais precioso é a possibilidade de ser chamado filho e filha de Deus. E Davi, então, doa o seu tesouro. E agora o templo é construído. E o texto que nós lemos narra um pouquinho da oração de Salomão. E eu acho muito interessante porque Salomão é o homem mais sábio do mundo. E quando nós vamos ler o motivo dessa sabedoria, nós vamos perceber que tudo nasce a partir de um pedido que ele tem a Deus. Quando Deus se revela para ele em sonho e pergunta aquilo que ele quer. E o que Salomão responde? Muitas vezes nós paramos só na sabedoria, né? Mas Salomão diz assim: eu quero sabedoria e conhecimento para continuar governando o seu povo. Deus, quando olha aquilo, ele responde: já que você não pediu nada para você, já que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, eu vou acrescentar riquezas. A sabedoria que é dispensada sobre a vida de Salomão vem do fruto de um desejo pessoal de continuar governando, de continuar trilhando o mesmo caminho que o seu pai trilhou, mesmo que depois ele se desvie. Mas existia o desejo no coração de Salomão de fazer isso. E Deus concede tudo aquilo que ele quer. E dentro dessa sabedoria, ele, nessa oração, fala algumas coisas que nós temos que pegar e aplicar como princípios na nossa vida. Quando ele diz: Deus de Israel, não há ninguém como o Senhor nos céus e nem na terra. O que Salomão está revelando para nós? Não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. As experiências que esse povo teve com Deus davam a ele a certeza que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Israel, um lugar pequeno, cercado por inimigos, uma nação improvável, mas que vivia dia e noite a bondade e a fidelidade de Deus. Por isso eles tinham segurança. Por isso eles entendiam que, mesmo que os seus inimigos estivessem ferozes, mesmo que as nações sobreviessem sobre eles, eles não precisavam temer. A única coisa que eles precisavam era continuar acreditando em Deus. Porque esse Deus é poderoso demais. E quantas são as vezes que nós ficamos desconfortáveis quando algumas coisas ao nosso redor acontecem. Perdemos a confiança nesse Deus. Esquecemos tudo aquilo que Ele já fez por nós. E agora acreditamos que acabou. Que não tem mais jeito. Que nós vamos sucumbir. Que a situação que eu estou vivendo agora é a pior da minha vida. Nós tiramos o foco de quem é Deus. Nós esquecemos o tamanho do seu poder. Nós esquecemos o seu chamado sobre as nossas vidas, as suas promessas sobre as nossas vidas, e nos apegamos ao que estamos vendo. Isaías vai dizer: desde a eternidade ainda não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele... Quem aqui tem esperado em Deus? Desde a eternidade ainda não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus que trabalha em favor de você, que está esperando em Deus. Quando eu entendo isso, algumas coisas começam a ser desconfiguradas na minha vida, e algumas certezas começam a ser concretizadas. Nós fomos chamados para viver pela fé. Não fomos chamados para viver segundo aquilo que nós estamos vendo. Hebreus, capítulo 10. Logo no capítulo 11, vai vir a galeria dos heróis da fé. Mas no capítulo 10, o autor, que algumas correntes afirmam ser Paulo, vai dizer: olha, não se desanimem. Vocês que foram iluminados, não sucumbam à pressão que vocês estão vivendo. Não sucumbam a esse tempo de adversidade, porque vocês estão sendo perseguidos. Lembra que antes
essa perseguição. Lembra que antes dessa pressão, vocês até se alegravam nela. Mas uma coisa é certa, aquele que vem virá. Ele não tardará. Mas nós não somos aqueles que retrocedem. E quantas são as vezes que nós nos sentimos pressionados e retrocedemos? E largamos tudo. Irmãos, todas as pessoas que vivem uma vida em Deus, todas as pessoas que hoje contam testemunhos igual nós vivemos no Amós, elas foram tão pressionadas, elas foram tão esmagadas, elas passaram por situações tão terríveis, mas o que essas pessoas têm em comum? Elas não pararam. Elas continuaram acreditando nesse Deus, continuaram confiando no seu poder. Por isso, você precisa permanecer fiel aos princípios que foram estabelecidos por Deus para você. Você precisa continuar acreditando. Mesmo que algumas vezes venha a vontade de desistir, mesmo que algumas vezes venha a vontade de largar tudo para o alto, não pare. Não pare. Deus está no controle. E o rei continua. O Senhor guarda a aliança e a misericórdia. Irmãos, a coisa mais incrível que nós podemos experimentar na nossa vida é a aliança de Deus. Quando a gente fala de aliança, nós falamos de um compromisso, de um comprometimento. Você que é casado, ou noivo, de repente namorado, e você está usando nesse momento uma aliança que tipifica que você é comprometido ou está comprometido com alguém. Nós temos um Deus de aliança. Nós temos um Deus comprometido com a gente. A diferença do nosso Deus para os outros deuses é que quando a gente vai buscar a história desses outros deuses, nós vamos perceber que a relação desses falsos deuses com o seu povo era uma relação sacrificial. Eles iam lá para apaziguar a fúria desse Deus, eles sacrificavam animais, sacrificavam crianças. Eles iam lá e enchiam esses deuses de presentes para que, de alguma forma, o seu furor fosse mais brando, para que, de alguma forma, eles mandassem chuva, eles mandassem fertilidade, eles mandassem provisão. Então, a relação dos deuses pagãos com os seus discípulos era sempre uma relação de troca. Era uma relação de interesse. Para Deus fazer alguma coisa, para esses deuses fazer alguma coisa para eles tinham que dar alguma coisa para esse Deus. Só que o nosso Deus é diferente. Foi Ele que se entregou primeiro. Foi Ele que resolveu se comprometer comigo e com você. Foi Ele que olhou aquilo que nós estávamos nos tornando e resolveu nos dar a possibilidade de viver uma vida nova dele. Nós vamos ver durante toda a história 7 alianças de Deus com o homem. 7. Isso remete a nós um Deus que está sempre buscando revelar o seu amor. E para você fazer isso, você não precisa dar oferta. Para você fazer isso, você não precisa sacrificar. A única coisa que você precisa é receber esse amor. É entender aquilo que foi feito por você. É entender que Ele te amou primeiro. Não é você que foi em direção a Ele. Foi Ele que veio em direção a nós. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe nada mais poderoso que isso. Não existe nada que nós podemos conquistar. Nada, nem ninguém que vai revelar para nós um amor maior que esse. E essa aliança está todo dia disponível para mim e para você. E sabe o que é mais incrível? Ele sabia que nós erraríamos, sabia que nós pecaríamos, muitas vezes caminharíamos para longe, buscaríamos satisfazer os nossos próprios interesses, andaríamos segundo o desejo da nossa carne, a vontade dos nossos olhos. Mas mesmo assim, Ele resolveu nos amar. E sabe o que Ele diz?
que nada pode nos separar desse amor. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está presente, disponível a nós por meio de Jesus Cristo. Isso nos foi oferecido quando nós não tínhamos nada para oferecer de volta. Paulo vai dizer, tudo isso vem de Deus, que se conciliou com o homem através de Jesus Cristo. O próprio Deus estava em Jesus se reconciliando com o homem pecador. Essa aliança é poderosa demais. E essa aliança revela também essa misericórdia. Esse amor que é misericordioso, que não imputa sobre nós os nossos pecados, que não faz com que a gente receba aquilo que nós merecemos por sermos quem nós somos. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Sabe o que isso significa? Que mesmo que a gente ande errante, mesmo que a gente busque caminhos que sejam maus, esse amor, ele está disponível. E sabe qual é o nosso grande desafio? É pegar essa misericórdia e não fazer dela um cartão de crédito onde a gente fique usando, onde a gente fique pecando e Deus me ama, então amanhã Ele vai me perdoar. É pegar essa misericórdia e entender que ela traz para nós grandes responsabilidades. Porque quando eu entendo o que foi feito por mim, o tamanho do sacrifício, não existe outra alternativa a não ser me sacrificar por Ele. Agora, já que Ele morreu por mim, eu morrerei por Ele. E a partir dessa morte, pessoas, elas verão em nós o brilho da glória de Deus. Porque a vida é muito curta, irmãos. A vida é muito breve. Essa semana nós estávamos aqui no restaurante e tem alguns irmãos que todos os dias eles vêm um pouco mais cedo, ajudam a gente e a gente retribui eles com uma quentinha a mais para janta. E um desses homens, o Russo era fortão, devia ter seus 40 e poucos anos. De 2 semanas para cá, por já ter essa liberdade, ele começou a almoçar com a gente aqui na igreja todos os dias. E almoçava, sentava na mesa, a gente falava sobre esse Jesus, falava sobre esse Deus. E ele aqui, nós convidamos ele para se batizar. E no sábado à noite, o Russo toma um tombo na sua casa, bate de cabeça no chão. Fica um dia internado e ontem ele morreu. E quando eu recebi a notícia da morte de Russo, me deu um aperto no coração. E eu falei, caramba, ainda bem que nós revelamos Jesus para ele, né? Ainda bem que todos os dias ele vinha aqui, ele sentia esse amor, ele sentia essa verdade, ele sentava nessa mesa e se sentia digno de estar na presença desse Deus que nós representamos, porque Jesus vai dizer que nós iremos refleti-lo pelo amor. Ele será conhecido através de nós pelo amor que nós dispensarmos. E, de repente, uma conversa com o irmão aqui na igreja, e ele começou a falar, poxa, ele esteve aqui todos os dias, mas ele não mudou de vida. E eu virei para esse homem e falei, olha, talvez Deus não tenha mudado a vida dele de uma forma material, mas eu quero crer no meu espírito, no meu coração, que essa misericórdia se revelou para ele enquanto ele sentava na mesa e almoçava com a gente. Enquanto a gente conversava sobre esse Deus que renova, transforma, revigora todas as coisas. Então, hoje, mesmo diante dessa situação, o nosso coração se alegra porque nós acreditamos que a salvação chegou para a vida dele por meio de atitudes comuns, rotineiras,
que é um sentar na mesa, um partir do pão. Essa é uma responsabilidade nossa de discípulos de Jesus. De refletir para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não sabemos quando Ele virá. E quando a gente fala da volta de Jesus, nós falamos de algo que parece muito distante, não é verdade? Por quê? Irmãos, desde criança minha avó falava, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Jesus nunca voltou para mim. Mas eu vi Ele voltar para muitas pessoas. Nós condicionamos a volta de Jesus apenas aquele grande dia. De Apocalipse 21, o céu se abrindo. Ele montado no cavalo branco, com um diadema em sua cabeça, com olhos como fogo, a espada saindo da sua boca, com manto sujo de sangue, um exército celestial seguindo. Mas Ele pode voltar para mim e para você daqui a 5 minutos. E se essa misericórdia não estiver ativa nas nossas vidas, se nós não entendermos o tamanho desse sacrifício, porque o próprio Salomão vai dizer que essa misericórdia está condicionada aos servos que andam diante dele com todo o coração. O que Salomão está mostrando aqui para a gente? Olha, essa misericórdia está disponível para homens e mulheres que entenderam e aquilo que Deus quer, e agora andam em um caminho de obediência. A obediência é a parte visível da salvação. A obediência é a parte visível do nosso amor a Deus. Nós somos a geração que mais diz que ama a Deus, mas que tem menos interesse em conhecê-lo. Essa semana eu vi um vídeo antigo de uma atriz global famosa, onde ela diz assim: Jesus até que é legal, o hype dele é maneiro, mas o problema são seus seguidores. O problema é a galera que representa ele. Muitas vezes nós queremos condicionar as pessoas aquilo que a nossa relação com Deus deveria nos mostrar. Jesus, Ele é um homem bom, mas Jesus, Ele contém o cetro de justiça na mão. Ele não toma o culpado por inocente. E Ele sabe aqueles que têm andado em caminho de obediência. E o que Ele deseja é que a gente percorra esse caminho em obediência. Outrora, era através dos 10 mandamentos. Depois os fariseus colocaram alguns apensos. E quando a gente percebe essa relação de obediência, a gente acaba entendendo que não é simplesmente uma obediência igual nós obedecemos o nosso pai e a nossa mãe. Que a gente vai alargando os limites, que nós vamos fazendo aquilo que nós queremos para ver se conseguimos chegar no objetivo que determinamos. Não. A obediência do Senhor, ao Senhor, ela tem que ser uma obediência consciente. Uma obediência que muitas vezes gera sacrifício em nós. Que vai doer não fazer aquilo que nós queremos, mas que sabemos que o nosso pecado, ele vai causar um efeito em Deus. Ele vai causar uma separação entre nós e o nosso Pai. E isso tem que estar muito claro no nosso entendimento. Porque senão nós vamos viver uma vida de pecado achando que nós estamos agradando a Deus. Nós vamos viver uma vida achando que está tudo bem, quando na verdade já existe uma separação. Agora é apenas uma relação amistosa. Jesus é um cara maneiro, e eu vou lá e eu gosto, mas não é isso que Ele quer para você. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem. É muito poderoso o que está separado para nós. E Salomão sabia disso. Por isso ele continua e ele vai dizer: pode Deus habitar na terra? Pode esse lugar ser morada de Deus? Se nem os céus, se nem o céu dos céus é capaz de conter a sua glória, muito menos o templo que eu criei.
O que Salomão está dizendo para nós? Olha, Senhor Deus, eu sei que esse lugar não é capaz de te conter. Porque Deus é muito maior do que nós pensamos, muito maior do que nós planejamos, ou muito maior do que a nossa capacidade de compreender. E ele não estava ali preso a um lugar físico. Ali tipificava o local da sua presença. Mas ele sabia que chegaria um tempo que aquele lugar seria destruído. Como aconteceu logo à frente, logo depois, na invasão da Babilônia. Como aconteceu quando ele foi reconstruído, só que a religião, o sistema religioso já estava corrompido. E os sacerdotes, os levitas, continuavam indo naquele lugar, achando que ali estava a presença de Deus. Só que Deus já tinha saído dali há muito tempo. E quando nós pegamos o Antigo Testamento, eu acho incrível, porque nós vamos ver todo esse sistema religioso, nós vamos ver toda essa operação religiosa acontecendo, mas Deus não falava através desses homens. Deus chamava homens comuns, profetas, que para muitos eram loucos, homens que foram desprezados pela sociedade, esses homens que eram chamados, e esses homens que recebiam a revelação daquilo que os céus queriam. Eu poderia falar de Isaías, de Jeremias. E esses homens chegavam e acusavam. Tentavam fazer com que de alguma forma que o povo entendesse. Olha, o que vocês estão fazendo está desagradando o coração de Deus. Arrependam-se. Volte para o lugar que Ele mandou vocês estarem, para que seja possível Ele continuar guardando, Ele continuar agindo. E cada vez mais o povo insistia em ir para longe. Até que, de repente, Deus resolveu se calar. E alguns anos se passaram. Até que Apocalipse vai dizer que agora Jesus Cristo tabernaculou. Já não era mais sobre uma habitação física. João capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora já não é mais sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Jesus Cristo, o próprio Deus andando no meio do seu povo. Só que mais uma vez, os homens não conseguiram compreender. E aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, isso tudo foi desprezado. E a religião, por ele afirmar ser filho de Deus, resolve então matá-lo. E é interessante porque esses homens achavam que fazendo isso com o filho de Deus, com aquele homem, eles iriam conseguir parar aquilo que já estava acontecendo. Mas a verdade é que Jesus pegou as verdades dos céus e revelou para homens comuns igual a eu e vocês aqui na terra. E agora nós nos tornamos propagadores dessa verdade. E que verdade é essa? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E melhor, ele fez de mim e de você essa morada. Agora, ele mora em mim e em você. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, não sabeis vocês que são o templo do Espírito Santo? Ele habita em vós. João capítulo 14 vai dizer, aquele que ama e obedece a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos até ele e faremos dele a nossa morada. Você quer saber o segredo para uma vida próspera? Você entender que você é a casa de Deus. Você quer saber o segredo para uma vida vitoriosa? Você entender que você é a casa de Deus. Você quer fazer com que todos os seus sonhos, projetos, eles se tornem reais? Você entender que você é a casa de Deus. E quando você entender isso, você vai perceber que esses sonhos, esses projetos,
eles começam a perder o valor. Porque o que nós temos dentro de nós é precioso demais. O que você carrega dentro de você é muito precioso. Vivemos em um tempo de tantas doenças emocionais. Vivemos em um tempo onde as pessoas buscam de todas as formas empreender, satisfazer um vazio que existe dentro do coração. Essa semana eu estava conversando com uma jovem. Eu saí de um lugar e o Espírito falou comigo, vai em outro. E eu cheguei nesse lugar e eu encontrei uma jovem. E a gente estava ali conversando. Quando de repente ela estava junto com a sua mãe, a me falar, pastor, eu tenho vazio, eu tenho procurado em tantas coisas. Eu já procurei em relacionamento. Já procurei na bebida. Já procurei em tanto lugar. Agora eu estou procurando na Ubanda. E eu falei, ei, você já foi? Ela já. Eu falei, e aí? Ainda não consegui achar. Eu falei, cara, você não vai achar em lugar nenhum aquilo que você só vai encontrar quando você entender quem você é em Deus e Ele que vai te preencher. Quantos de nós temos procurado em tantas situações apaziguar esse vazio, essa tristeza, essa angústia? Somos corroídos pela depressão. Somos maltratados. Aceitamos esse excesso de futuro no presente. Quando o que Deus deseja é que você confie nele, é que você descanse. É que você entenda que você é um lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós sentimos esse amor, quando nós sentimos essa graça, a gente descansa, porque Deus, Ele dá os seus enquanto eles dormem. A relação que Deus deseja ter conosco é uma relação de confiança. Olha tudo que Deus já fez com você. Olha tudo que Deus já fez por você. Olha a sua história. Quantas vezes Deus interveio? Será que agora você vai ficar sozinho? Salomão, ele entendeu que aquele lugar era apenas um lugar físico. Deus deseja que você entenda nessa noite que nós somos um templo espiritual, feito de filhos e filhas de Deus. E eu queria que você se colocasse de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite sem força, sem esperança, com um vazio enorme na sua alma. Só que a religião, ela vai tentar de todas as formas te dizer que você não é merecedor desse amor, que para você não tem uma segunda chance, que o que você tinha que viver com esse Deus já não está mais disponível. Ela vai tentar de todas as formas te condicionar àquilo que é presente na sua vida, porque essa é uma das estratégias de Satanás. Ele tenta fazer que a gente acredite que não existe possibilidade de uma vida nova, de uma transformação. Estevão, o primeiro mártir da igreja, lá em Atos, no seu capítulo 7, ele estava de frente do templo, pregando, falando sobre esse Jesus, dizendo que Jesus realmente é Filho de Deus e que a vinda dele nessa terra fazia parte de um projeto eterno. Os religiosos pegaram ele, botaram na frente do Sinédrio, ele deu ali um lindo discurso. E ele falou, olha, vocês estão tão presos a esse templo, mas Deus, Ele não mora em templos feitos por mãos humanas.
Isso denota para nós um Deus que Ele nos trata de uma forma individual. Deus, Ele olha para você nessa noite. Deus, Ele tem a capacidade e o poder de saber o que você está sentindo, o que está se passando dentro do seu coração. Coisas que você pode esconder de tanta gente, mas desse Deus você não pode, porque você é casa, você é uma morada. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer: temos esse tesouro guardado num vaso de barro. Olha que coisa incrível. Eu não sei se você já teve aquele cofrinho de barro, aquele porquinho. Eu lembro que minha irmã, certa feita, tinha lá em casa, e ela, todas as moedas, todas as notas altas que ela via pela casa, ela colocava dentro daquele porco. E ela juntou uma grande quantidade de dinheiro. Só que o porquinho continua sem valor? O que era valioso era o que ele carregava. Quando nós temos esse entendimento que o nosso valor não está em quem nós somos, e sim naquilo que nós carregamos, a gente vai entender o que ele diz quando ele fala: olha, nós podemos ser atribulados em tudo, mas nós não seremos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo. Existe vida aí. Existe vida de Deus, por mais que você não veja. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que existe vida dele dentro de você. Existe o Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes, assim como esse porco de barro, para nós termos acesso a isso que é valioso, nós precisamos quebrá-lo. E o deserto é o lugar preferido de Deus para nos ferir, para nos machucar, mas também para se revelar como um Deus que cura, um Deus que transforma e um Deus que restaura. Eu não sei como você entra aqui nessa noite. Eu não sei qual o efeito dessa palavra dentro de você, mas essa noite pode transformar sua vida para sempre. Se você entender que o Espírito Santo de Deus mora em você. E sabe o que ele vai dizer em Romanos 8? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha que coisa incrível. Não é simplesmente ter uma relação entre nós e um Deus. É uma relação entre você e seu Pai. E eu queria que você fechasse seus olhos. Mas se essa palavra fez sentido para você, eu queria que você colocasse a mão na direção do seu coração. E de repente você não se sente mais nesse lugar. A verdade é que muitas vezes nós vivemos esquecendo que nós somos essa casa. Mas nessa noite eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele traga à sua consciência o que significa ser casa de Deus. Porque isso que Ele vai fazer em você hoje, amanhã Ele vai fazer através de você. Espírito Santo de Deus, muitas pessoas nessa noite, Pai, entraram nesse lugar e verdadeiramente algumas vezes esquecemos, Pai, quem nós somos no Senhor. Vivemos uma vida tão automática, tão rotineira, tantas atribuições, que nós esquecemos que um Deus tão grande, tão poderoso, resolveu voluntariamente nos amar e fazer de nós morada. Mas, assim como o Senhor se revelou para Salomão na inauguração desse templo, porque a palavra vai dizer que a sua glória encheu aquele lugar, ao ponto das pessoas não conseguirem mais ficar de pé, serem tomados pela tua glória. Eu quero te pedir que a sua glória tome a vida de pessoas nessa noite, que a sua glória preencha espaços
que estão vazios dentro de nós. Ah, Deus, existem homens e mulheres que têm buscado em coisas, em pessoas, algo que os completem, que dê sentido à vida. Mas nessa noite eu quero te pedir, seja tudo em nós. Preencha as lacunas vazias dentro do nosso coração. Assim como o Senhor fez com Estevão naquela noite que abriu o céu e deixou ele ver anjos se movendo. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo se mova e pessoas consigam ver e se mover dentro de si. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que todo espírito de orfandade, todo espírito de abandono, todo espírito de rejeição, todo, Pai, espírito de autocomiseração, espírito de depressão, ansiedade, em nome de Jesus, nessa noite, perca lugar, porque o Espírito Santo de Deus vai tomar o lugar que lhe é devido, que é o trono das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura nessa noite. Em nome de Jesus, cura física, cura espiritual. Pai, que os nossos olhos possam sair daqui fitos no Senhor. Que os nossos pés saiam decididos a caminhar segundo esse Evangelho. Nós não nos prenderemos a templos, nós não nos prenderemos à estrutura. O nosso desejo é satisfazer o seu coração. Coloca esse entendimento dentro de nós, para que nós possamos, Deus, entender quem Tu és e a partir daí termos uma vida nova. Abençoe pessoas, Deus, que os nossos celeiros estejam sempre fartos, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Seu nome seja exaltado. Aonde nossas mãos tocarem, a Sua glória resplandeça. Entramos perdidos sem saber quem nós somos, mas sairemos entendendo que nós somos esse lugar. E Cristo em nós é a esperança da glória. Renova o abatido, levanta o oprimido, liberta o angustiado. Manifeste o Teu reino, um reino que é de paz, de justiça e de alegria. Vai na paz, meu irmão. Tenha uma semana abençoada e resplandeça essa glória, porque você é a arca da aliança de Deus. Ele está em você. Você que pode, aplauda esse Jesus e libere uma palavra de gratidão a Ele.